Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Bom dia. Glória a Deus. Hoje, eu não sei se você se atentou, mas hoje nós estamos no último domingo de 2021. Hoje é o último domingo. Domingo que vem já será 2022. Já tinha parado para pensar? Não, já, né? E esse foi um ano bem atípico, né? 2020 foi o ano do começo da pandemia e tudo muito confuso, a gente não sabia o que era, para onde ir, o que fazia, né? Foi um ano muito desafiador, mas 2020 foi bem difícil, que era o começo de tudo, a gente não sabia o que era, como é que, né? Mas 2021, para mim, ao meu ver, foi um pouco mais difícil, porque embora você já, né, teoricamente conhecesse um pouco do que era, né, o que estava acontecendo, né, como é que transmitia, mas além da gente saber, né, e achar que sabia como se prevenir, a gente viveu em 2021 as consequências, né, as sequelas de todo 2020. Né? Achava-se que seria um tempo de 2, 3 meses, que tudo ia passar, e, de repente, as coisas foram piorando. E 2020 foi a crise da pandemia, todo mundo preocupado com saúde, mas 2021 já entrou saúde, parte financeira, né? E entre tantas outras coisas. Então, foi um ano muito desafiador, onde nossas agendas mudaram, onde né, muitas pessoas adoeceram, não só fisicamente, mas o índice de doença, né, de problemas e de crise de doença mental foi muito grande, está sendo o maior de todos os tempos, né, por causa do medo, da insegurança e de tantas coisas. Mas até aqui nos sustentou o Senhor, e nós estamos para entrar em 2022, amém? Glória a Deus. Nós chegamos ao final de 2021, nós estamos chegando. Talvez você fale assim, mas já está falando que já chegou ao final, ainda faltam 7 dias para terminar. 7 não, gente, calma. Ainda faltam 5 dias para terminar o ano, né? Mas se você for calcular o que já passou e o que falta, né, nós já estamos na reta final. Mas até aqui nos sustentou o Senhor, amém? E eu sei que Ele vai continuar nos sustentando. Só que quando chegou o final de 2020, nós oramos e pedimos muitas coisas para o Senhor, sim ou não? Não foi? Senhor, alguns de nós fizemos algumas promessas, outros colocamos alguns projetos, né? E a maioria de nós, o nosso maior projeto era se manter vivo até 2021, né? Jesus, eu não vou pedir muita coisa, não. Você me dando saúde até lá, né? Para a glória do Senhor, nós estamos aqui, amém? Não importa o que passou, quem passou pelas enfermidades, o que passou, mas chegamos até aqui, amém? Glória a Deus. E o Senhor está nos dando uma oportunidade de, nesses últimos 5 dias, nós fazermos uma reflexão e dar um sentido àquilo que o nosso coração está desejando para o próximo ano. Né? E é de praxe, nós seres humanos, nós somos seres simbólicos, nós precisamos de simbolismos para a gente viver. Né? Se você falar assim, né, igual ontem, ontem foi 25 de dezembro, e é interessante que à meia-noite do dia 24 para o dia 25, tantos fogos, sim ou não? Quem ouviu muitos fogos? Tantos fogos, é uma festa, e aí você anda de manhã, no dia 25, você sai na rua, dia 25 de dezembro, você sai na rua, você vê tanta gente bêbada, pessoas com som ligado numa altura que bebeu a noite inteirinha, virou a noite ouvindo música, umas músicas assim das piores qualidades, né? E aí você para e fala, aí você olha, nossa, mas por que essa pessoa está desse jeito? Aí você lembra, é porque é feriado. Mas o que essa pessoa está celebrando no feriado? Nesse feriado, que tecnicamente seria o nascimento de Jesus, né? A gente sabe que ele nasceu dia 25, mas escolheram para comemorar o nascimento de Jesus. E você comemora a vida destruindo a sua? É uns negócios meio sem sentido, sim ou não? Ele passou a noite comemorando dia 25. O que é dia 25? Nascimento, vida, por que você está destruindo a sua? Né? Então, você vê que é umas coisas assim que vai se fazendo sem pensar. Né? Vai se vivendo por viver, vai se fazendo, se construindo por se construir. Mas o nosso Deus é um Deus de propósito, né? Gente, quando Deus enviou Jesus ao mundo, desde que Jesus nasceu, Ele já tinha um projeto.
Ele já sabia do plano de Deus para a vida dele. Então, todos os dias do Senhor foram dias propositais. Foram dias com um alvo, foram dias com sentido. Jesus, desde pequeno, ele sabia qual seria o seu destino. Em todos os anos que ele viveria, em cada passo que ele daria, em cada atitude que ele teria, ele já sabia que aquilo era para um fim. E nesse dia, a reflexão que o Senhor traz ao meu coração e para compartilhar com você, para a minha vida e para compartilhar com você é: faça a reflexão, para e pensa e reflita. Você sabe qual é o seu destino? Você sabe qual é o seu final nessa terra? Ixi, pastora, falando do final nessa terra, você está falando de muito longe. Eu tenho 40 anos, eu vou viver até 90. Você ainda está falando que eu tenho que pensar o que eu vou... você viu? Estou de fé. Você tem que falar o que eu vou viver ainda daqui 50 anos, né? A gente pensa, mas a gente não sabe quando que Jesus vai voltar para a gente, tudo bem? Mas a gente supõe que a gente vai ficar velhinho. Ou que Cristo vai voltar para buscar todos nós coletivamente. Sim ou não? Mas na individualidade, a gente pensa que a gente vai ficar velhinho, é ou não é? É ou não é? E é interessante que a população agora está em umas crises aí de previdência, mas até alguns anos atrás todo mundo trabalhava, e qual era o seu destino? Quando se pensava em trabalhar, quando se pensava no final dos dias de trabalho, se esperava o quê? Aposentadoria. Então, começava a trabalhar com 14, 15 anos, que eu acho um absurdo não poder trabalhar agora, menor de idade, eu acho um absurdo, mas enfim. Então, começava a se trabalhar quando você tinha o primeiro registro na carteira. E por que se queria tanto ter o registro na carteira? Mas, fulano, você tem 17 anos, você já está pensando na aposentadoria, que é daqui 30. Não, eu tenho que trabalhar por um propósito. Eu tenho um propósito final, que é o quê? Aposentadoria, sim ou não? Então, por que pagava INSS? Porque eu sei que daqui tantos anos eu vou me aposentar. Por isso eu estou fazendo este caminho. É assim ou não é? Mas, quando a gente para pensar na nossa vida, e a gente fala muito que o nosso caminho é a eternidade, que o nosso destino é a eternidade, e que se a gente, se Jesus voltar até lá, a gente vai ficar velhinho. Só que a gente fala da eternidade, do nosso caminho da eternidade, mas a gente pensa muito pouco no caminho que a gente está fazendo para chegar lá. Quando você é mandado embora, sai da empresa, e se desliga da empresa, recebe todos os direitos, a maioria das pessoas, e eu já vi assim, porque eu lembro dos meus pais, quando meu pai trabalhou muito tempo autônomo, a preocupação dele era pagar o carnê do INSS. Ele não estava registrado, não estava na empresa, mas ele precisava pagar o carnezinho dele para poder aposentar. Não importa se ele está empregado, se ele não está empregado. Então, mas a gente tem falado de viver por Cristo e para Cristo, mas em alguns momentos que a gente está desempregado, ou que a gente realmente não está fazendo aquilo que a gente acha que é o que daria sentido para a gente chegar lá no destino, a gente não tem tido a mesma preocupação do que uma pessoa quando está desempregada de pagar o seu carnezinho porque tem um propósito final. Então, a gente fala muito do final, mas a gente pensa muito no trajeto, em como a gente precisa caminhar para alcançá-lo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, quando a gente quer aposentadoria daqui 30 anos, a gente, não importa o que aconteça, a gente está sempre preocupado em manter o nosso carnê em dia. É assim ou não é? E aí eu quero ler com vocês um texto, um versículo, que inclusive a gente falou algumas vezes em algumas lives que a gente fez, mas hoje, desde ontem, o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso, de algumas coisas pessoais. E eu entendi que era para compartilhar com vocês. Está em Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 8. Eclesiastes 7, 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eu vou me atentar à parte A, mas a parte B diz assim: melhor é o paciente do que o arrogante. Mas é um complemento da parte A. Porque ele está dizendo assim, para você chegar no fim, você precisa ter paciência. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Aí, ponto e vírgula, melhor é o paciente
paciente do que o arrogante. Sempre para a gente chegar ao final, a gente precisa de paciência. E quando nós somos arrogantes, a gente fala, não preciso de esperar. Ah, eu não mereço isso. Ah, eu não vou passar por tudo isso. Ah, não é assim? Não é por isso que ele está dizendo, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E melhor é o paciente do que o arrogante. Porque para a gente chegar ao final, a gente precisa de ser persistente. Para ser persistente, a gente precisa de ter paciência. Sim ou não? E eu estava aqui falando para vocês que a gente fala muito do céu, mas a gente pensa pouco no trajeto, né, no que a gente realmente está organizando, mantendo em dia para chegar naquele dia, né? Assim como a gente se preocupou tanto com a aposentadoria, né, com a previdência ou com um investimento para a velhice, às vezes a gente se pega se preocupando muito menos com o investimento que vai render para o resto da vida do que um investimento que vai ter alguns anos, que vai render só alguns anos na Terra. E muitas pessoas, quando se aposentam, né, a gente estava vendo uma estatística, quando a gente estava estudando alguns comportamentos na faculdade, e a gente estava vendo alguma estatística, que as pessoas, às vezes, trabalham 30, 40, 50 anos, e quando elas se aposentam, muitas delas, em 5, 10 anos, elas morrem, porque elas entram em crise, elas começam a adoecer, porque a vida já não faz sentido. Esperou tanto por aquilo, e aquilo já não faz mais sentido, mas esperou e trabalhou tanto por aquilo. E nós temos trabalhado e esperado tanto por algo que vai dar sentido a tudo e que vai nos entesourar para a eternidade, né? Mas a gente para pensar, eu falei, nós temos trabalhado e pensado, isso é profeticamente, porque às vezes a gente não trabalha e não pensa muito sobre isso. A gente trabalha e pensa muito sobre aquilo que um dia vai se findar. Sim ou não? E a gente gasta muito tempo se organizando para conquistar aquilo que se perde. Mas nesse dia e nessa manhã, o Senhor nos convida a fazer uma reflexão sobre aquilo que é eterno, sobre como a gente está se preparando para chegar lá. Porque a gente vai chegar. E tem uma frase que eu ouvi em alguma das conferências que eu fui, eu não sei se foi do pastor Eibe, que ele fala assim, se a gente não se prepara para o futuro vai nos pegar de surpresa. Porque o futuro, ele vai chegar. Você se organizando ou não, você esperando ou não, ele vai chegar. E quando ele chegar, como você estará? Pergunta, o que você pensou em 2020 e que agora, faltando 5 dias para você chegar em 2021, 2022, né? E o que você pensou em 2020 e que em 360 anos, 360 dias você conseguiu realizar? Quanto por cento? Quanto por cento do que você planejou no final de 2020, você realmente conseguiu viver, experimentar ou realizar agora tendo se passado 360 dias? Aí teve gente que falou, pastora, sei lá, não parei para pensar. Aí eu vou te perguntar, você pelo menos planejou? Você pelo menos fez um projeto que seja espiritual, emocional, familiar, financeiro, e no final de 2020, para que você alcançasse em 2021? Não, eu só deixo a vida me levar, a vida leva eu. E fui aí, para mim, chegando no final de 2021 com saúde, para mim já estava bom. Realmente, quando você olha para trás os dias que se passaram, e você começa a pensar em coisas que você gostaria de ter feito, e você nem deu atenção, e que passou um ano inteirinho e você não fez, como você se sente? Quem aqui, pelo menos pensou em realizar algo quando chegou no final de 2020, pelo menos pensou em uma grande realização, grande para você, não importa o que os outros achem, numa grande realização, num grande desafio, numa grande mudança em 2021. Estava no final de 2022, pensou, não, algo eu vou virar, uma chavinha vai virar, uma atitude eu tenho que tomar, uma decisão eu tenho que tomar. Quem aqui
teve algum pensamento desse, um sentimento no final de 2020? Glória a Deus. Hoje, agora, você sentado e você lembrando disso, como você está se sentindo? Você realmente conseguiu todo o seu alvo, seu objetivo? Só pense, só reflita sobre isso. Agora, faltando 5 dias para terminar esse ano. Talvez você fale assim, pastora, como você começou a falar do dia 25. O dia 25 foi ontem, hoje está um dia como o dia 25, não mudou nada. O pessoal comemorou Natal, soltou fogos, eu não sabia nem por que estava fazendo. Ah, porque agora chegou o Natal. Hoje, poderia ter sido hoje, que está um dia tão comum como ontem. Ensolarado, nananana. Não muda nada quando um dia passa, quando o dia vai, quando o dia vem. Muda, simbolicamente muda. E daqui 5 dias, você entrará num outro ciclo simbólico da tua vida. Você entrará num outro ciclo de novas oportunidades, num ciclo de novos desafios. E o convite do Espírito Santo para mim e para você hoje é: pare, pense, deseje chegar em algum lugar, deseje elaborar projetos e se organize para que ao final do próximo ano você olhe para trás e diga novamente: até aqui o Senhor me sustentou, mas cada desejo do coração de Deus que Ele colocou no meu coração, ainda que eu não atingi 100%, mas pelo menos 70%, 80% eu posso dizer: consegui para a glória de Deus. Amém? Pode ser que a gente não chegue 100%, mas a gente vai se aproximar do 100%. Mas quando a gente não tem alvo, quando a gente mira em nada, né? O pastor Eibe também fala que quando você não mira em nada, certamente você vai acertar em cheio. Quando o seu alvo é nada, você vai acertar o seu alvo. Qual o alvo que você acerta? Nada. Mas quando você tem um alvo, ainda que você não alcance 100%, se você chegar a 70%, você diz: eu caminhei. Se você precisava de dar 100 passos e você deu 30 passos, você não vai se entristecer porque faltou 70. Você vai olhar e falar: consegui 30. Mas se a gente não sai do lugar, se a gente não sabe para onde ir, chega ao final de mais um ano, chega ao final de mais um mês, a gente olha e fala: minha vida está sem sentido. E a gente começa a se entristecer e adoecer. Porque hoje, o que mais tem causado conflito na vida do ser humano é a falta de sentido da vida. Você olha as pessoas que têm casa, têm carro, têm família aí, né, no estado grave de angústia, de depressão, e você fala: mas por que você está assim? Você tem tudo que um ser humano gostaria. Ele olha e fala: não sei, parece que minha vida não tem sentido. Mas a vida de um cristão tem sentido, sim ou não? Qual é o sentido de você viver? Tá. Qual é o sentido de você querer tanto trabalhar com a carteira registrada? Talvez você não, mas seus pais, vai. Qual era o sentido? Uau! E qual é o sentido de você que é cristão viver? Gente, a salvação. A vida eterna. Se algum cristão olhar e falar: minha vida não tem sentido, você fala: então você não é mais cristão. Porque o sentido é o final. Então, se você realmente é cristão, você tem um sentido. O que você vai fazer agora é para você chegar lá naquele objetivo, que é a eternidade com Cristo. Então, quando eu sei aonde eu vou chegar, eu vou calcular um caminho. Sim ou não? Eu vou colocar em dia o meu carnê. E a Bíblia diz para mim, para você, todos os passos que a gente precisa para a gente alcançar o nosso alvo, o nosso propósito, que é a nossa aposentadoria. Sim ou não? Tá, pastora, mas como é que a gente faz isso? Aí, a gente vai lá no livro de Lucas, no capítulo 14... Olha lá o que diz em Lucas 14, 28. Diz assim, ó: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, qual de vós, pretendendo construir um empreendimento,
entendimento. Qual de vós, pretendendo alcançar um grande objetivo, primeiro, não se assenta para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Quando a gente faz um projeto, por exemplo, você coloca na tua cabeça que você vai reformar a sua casa. Você vai lá já no depósito, primeiro compra 10 metros de areia, 5 metros de bloco, compra todo o piso e depois você vai procurar um pedreiro para pedir para ele fazer um orçamento, para perguntar quanto que vai usar de material e tá. É assim que a gente faz? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, eu sei o que eu quero. Sim ou não? Quero reformar a minha casa. Tá, sua casa é muito grande. Recebe aí. Sua casa é muito grande. Você quer reformar o quê? Não é... Eu falei minha casa, mas não é tudo. Eu só queria reformar minha cozinha e minha sala. Ok. Então você já começou a ser mais específico. Tá, da casa e da sala e da cozinha. O que você quer fazer? Olha, eu quero quebrar aquela parede, colocar outra parede em tal lugar, eu quero trocar a cor, eu quero trocar o piso. Ok. Você viu que você já foi sendo mais específico? Beleza, então você já sabe o que você quer. Aí você vai chamar um pedreiro e vai falar para ele, olha, eu quero fazer isso e isso. Aí ele vai olhar para você, ele vai te dar o orçamento e ele vai te dar a lista de materiais. Aí a gente vai lá para Eclesiastes 7, quando ele fala assim, melhor é o final das coisas do que o começo, e melhor é o humilde do que melhor é o paciente do que o arrogante, porque se você for paciente, você vai fazer um planejamento. Primeiro você vai escrever o que você quer, depois você vai ouvir o pedreiro o que precisa ser feito, depois você vai descobrir quanto custa e você vai saber qual é o material. Só então você começa a obra. É assim ou não é, Cido? Aí você vai dar uma de alegre, quer saber? Vou perguntar para pedreiro, coisa nenhuma. Vamos fazendo aí como é que dá. Aí vai lá e quebra toda a parede da sala. Quebra tudo. Aí depois descobre que o milheiro de bloco custa sei lá quanto, 700, 800, 900 reais. Aí fala, puxa vida, vai precisar de tanto de bloco, vai lá, rebola e compra os blocos. Só que aí, depois que ele lembra que para assentar bloco, ele precisa de cimento, que está quase 30 reais o saco. Ó, gente, estou entendendo do negócio. Aí vai lá, aí depois que ele compra o cimento, ele lembra que precisa de colocar, que vai ter uma coluna que ele precisa de comprar ferro. Aí ele começa a entrar em desespero, porque já quebrou a sala, depois que quebrou, que foi pensar que tinha que comprar o bloco, e depois comprou o bloco e descobriu que tinha que colocar a coluna, aí chega o momento que ele fala, agora eu não tenho mais dinheiro, já gastei tudo que eu podia, financiei o cimento, agora vai ter que esperar. Aí a mulher pergunta para ele, esperar até quando? Sei lá, quando Deus mandar o dinheiro. Aí Deus olha e fala, não tenho nada a ver com isso. Quando Deus ainda põe meu nome no meio. Quando Deus quiser, eu faço. Ué, você fez quando você quis e do jeito que você quis. Quando o negócio dá ruim, você coloca o meu nome no meio. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você entra na casa do fulano, tá tudo revirado daquele jeito. Quebrei mesmo porque não estava do jeito que eu queria. E agora tá? Não, mas vai ficar quando? Não sei. Então era melhor não ter mexido? Eu estou me fazendo entender? Aí, chega no final do ano, a gente faz grandes projetos. Vamos reformar a nossa casa. Isso é só um paralelo. É mesmo? O que você quer fazer? Conta para todo mundo. Esse ano eu vou tirar essa parede daqui, eu vou colocar ela ali, eu vou colocar um armário aqui, eu vou trocar esse piso. Vai mesmo? Vou. Aí começa o ano, ele começa a... Aí eu preciso fazer. Aí tá. Mas esse negócio de sentar, calcular, projetar, planejar, organizar, colocar agenda, fazer cálculo das minhas despesas, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que me sobra, isso dá muito, muito trabalho, isso não é para mim. Quer saber? Eu sou um homem de fé, eu vou fazendo e Deus vai dando. Não preciso de calcular, não preciso de fazer nada disso. Esse negócio é para quem não tem o que fazer. Aí começa. Aí chega no meio do caminho, o negócio dá ruim. Eu dei o primeiro passo de fé.
Agora eu estou esperando Deus falar quando que é para eu dar o outro. Aí Deus fala, filho, se você tivesse se planejado, você teria feito uma coisa de cada vez. E quando eu visse que o teu coração estava disposto a fazer uma coisa de cada vez, certamente eu iria fazer o sobrenatural, porque para o natural você se organizou. Quando você se organiza para o natural, então Deus vem e faz o... Quando você se organiza para o natural, quando você se planeja dentro do natural, então Deus vem e age no sobrenatural para te surpreender. Amém? E aí, Jesus, quando ele começa a falar, né, quando ele fala de servir o rei, tudo, ele fala assim, mas quem que faz? Ninguém faz. E é uma pergunta que é interessante, que ele, quando ele faz essa pergunta, é como se ele quisesse dizer assim, gente, ninguém faz isso, ninguém é tão tolo de fazer assim. Ninguém é tão tolo. Né? Que antes primeiro não senta, calcula, verifica, para depois não acontecer que tendo começado, alguém passa e olha, fala, nossa, coitado, ó, falou tanto e não fez. Olha lá, começou e não terminou. Qual é o rei que indo para o combate, para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens, se poderá enfrentar que vem contra ele com 20.000? Ou seja, qual é a reflexão dessa manhã? O que Deus disse para você que você pode fazer em 2022? O que nasceu de desejo no teu coração para a realização de 2022? Eu tenho certeza que existem desejos no teu coração que Deus colocou. Não importa se é físico, se é familiar, se é... não importa. Mas já veio alguns desejos no seu coração para 2022? Sim ou não? Porque se não veio, você está com problemas. Porque quando uma pessoa não deseja mais nada, nada mais agrada, nada mais enche os olhos, nada mais faz sentido, é porque ela está adoecida e ela precisa de cura. E a gente ora por cura, amém? Mas eu tenho certeza que a maioria de nós já tem alguns desejos de realizações para 2022. Então, o meu convite nessa manhã, sente, se assenta, como está escrito aqui em Lucas 14. Se assenta, primeiro, calcula e verifica. Faça o seu projeto, faça o seu planejamento. E então você comece dando passos por passos. 2022 eu vou ler a Bíblia toda. Você já sentou? Você já fez o seu planejamento anual? De como vai ser a sua leitura da Bíblia durante o ano? Ah, pastora, está lá no finalzinho do meu livro. Você já imprimiu e colocou grande? Você já colocou na sua geladeira? Projeto do ano, leitura da Bíblia inteira. Colocou já lá no seu espelho do seu banheiro? Ou colocou em cima do retrovisor do teu carro para você não se esquecer? Porque ao longo dos anos vai aparecer muitas pequenas coisas e que vai te desviar do foco. Um monte de pequenas coisas vai acontecer ao longo do ano e que vai fazer você se esquecer do que você tanto desejou em realizar em 2022. E quando chegar no final do ano, você se verá frustrado. Porque você vai olhar a sua listinha e vai falar, não aconteceu nada. Aliás, eu até esqueci. E era algo que eu queria tanto. Dica, como que eu faço esse planejamento? Você pode, use o mesmo princípio para todas as áreas, espiritual, emocional, financeiro. Senta, qual é o seu grande alvo? Olha, pastora, eu comprei uma biblioteca lá, Macários. Quem sabe do que eu estou falando? Um monte de gente aqui comprou a biblioteca lá do pastor Robert Dudu, lembra? Teve alguns que até baixou a cabeça, eu lembro. Quantos livros você já leu dali? Nem abriu, né? Tirou nem o plástico. Beleza. O ano que vem eu vou ler metade. Tem 42 livros, se eu não me engano. O ano que vem eu vou ler metade, vou ler 20 livros. Só que aí chegou outubro, ele lembra que não leu nenhum. Qual a probabilidade de ler 20 livros em 3 meses?
Gente, nula, porque ele não vai viver só para ler. Mas se ele se lembra que o propósito dele era 2022, ler os 20 livros, ele, dentro do grande projeto, ele vai fazer pequenos desafios. Então, eu preciso de ler 20 livros. Quantos meses tem um ano? Ok. Agora, divide os 20 por 12. Quem é bom em matemática aí? Beleza, 24 livros, vai. Gente, exatas não é minha área. Vamos facilitar. Quantos meses tem um ano? Quantos livros eu quero ler? Aí o 24, nós que vamos mais devagar, né, minha gente? Eles aqui já dividiram tudo. Quantos livros eu quero ler? 24. Então, se o ano tem 12 meses, e eu fiz um propósito de ler 24 livros no ano, então eu já sei que cada mês eu tenho que ler quantos livros? Uau! Então, qual é a minha meta menor? O que eu tenho que pensar para janeiro? 2 livros. Primeiro eu penso o ano inteiro, escrevo. Depois eu penso janeiro, escrevo. Aí depois eu penso, como vou usar janeiro? Aí eu divido. Se um mês eu tenho 30 dias, e eu tenho 2 livros para ler, então eu tenho quantos dias para ler cada livro? 15. Dia 1º de janeiro eu já sei que eu tenho 15 dias para ler o primeiro livro. Só que sabe o que acontece com a nossa mente? A gente pensa nos 24, mas a gente esquece que só se chega no 24 começando pelo primeiro. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Deus fala assim, vou te levantar para ser um grande pastor. A gente só pensa em pastorear 1000, mas a gente esquece que para pastorear 1000 a gente começa pastoreando 1. Você entende como está tudo ligado? A gente planeja que no final do ano nosso casamento vai ter top, mas a gente esquece que a gente tem que começar a carregar o primeiro graveto. É um primeiro elogio, é uma primeira renúncia. Então, use esse princípio em todas as coisas da tua vida. Faça o seu grande projeto, vá dividindo ele em pequenas partes. Depois divida ele por dia, mas faça isso nesses 5 dias. Quais são as pequenas coisas que você pode fazer diariamente? Porque eu falei, você vai ler 2 livros em um mês, então você tem 15 dias para ler um livro. Mas se o seu livro tem 90 páginas, quantas páginas você tem que ler por dia? 3 páginas eu tenho que ler todos os dias, porque senão daqui 15 dias eu não consigo ler o meu livro inteiro. Pastora, você está falando de 3 páginas, sendo que no final do ano eu vou ter que ter lido 2.000 páginas. Ei, pensando no final do ano é muita coisa, 24 livros. Mas quando eu me organizo por dia, eu tenho pequenas tarefas a cada dia, que ao final das coisas, eu terei o prazer de ter conseguido chegar ao final. Melhor é o final das coisas do que o começo, porque o começo é desafiador, mas quando a gente chega no final e a gente olha para trás e a gente conseguiu caminhar, a gente faz muita festa. O maior prazer não é nem o bolo de chocolate que você vai se dar em recompensa, vai ser você olhar para trás e falar, eu consegui, eu me desafiei e eu consegui, porque o Senhor foi comigo. Amém? Então que nesses 5 anos, que esses 5 dias, eu já estou lá na frente, que esses 5 dias você organize a tua vida. Mas vamos um ano primeiro, né? Ah, tá. Foi que eu não errei por acaso quando eu falei que você tem 5 anos, porque ele disse que na administração, que é a área da formação dele, você tem que ter projeto de vida para 5 anos.
Você tem que se projetar para estar em algum lugar daqui 5 anos. Então, você se projeta para 5 anos, em cada ano, qual vai ser os seus pequenos desafios? Dentro desses anos, dentro desse 1 ano, o que você vai fazer a cada mês para você ter uma conquista? Mas eu falei para ele, não vamos tão longe, não, vamos só 1 ano, porque para nós já está bom, né, minha gente? Tudo bem, vocês estão aqui? Então, eu quero te desafiar nessa manhã, assim como eu estou sendo desafiada, a saber que Deus nos chamou para grandes projetos para o próximo ano. A gente precisa dar conta de muita coisa, mas que a gente consiga colocar no papel, sentar, mesmo que a gente não goste de fazer. Gente, eu detesto a área burocrática, não gosto. Mas Deus diz, sente, faça a sua agenda, faça o seu planejamento, se organize. Porque quando Jesus tinha na mão os pães e os peixes, qual a primeira coisa que ele fez? Organizou o povo para depois haver o milagre. Primeiro ele dividiu os grupos de 50. Depois que estava tudo organizado, então houve o milagre. Se organize para viver o milagre extraordinário que está para chegar em 2022. Coloque-se de pé. Nós vamos orar sobre isso. E por que eu usei e destaquei tanto esse versículo de Eclesiastes 7? Eclesiastes 7, verso 8. Porque começar é empolgante. Sim ou não? Tudo que a gente começa, a gente fica empolgado, não é? Vamos fazer uma dieta. O primeiro dia, lota a geladeira de coisa cara, absurdamente cara, né? Aí compra não sei o quê, compra não sei o quê. Primeiro dia tá empolgado, aí no segundo dia tá animado. Aí no terceiro dia tá meio desmotivado. Aí no quarto dia começa a jogar tudo fora, quer saber? Eu vou tomar minha Coca-Cola. Você quer saber? Eu vou comer um pote de sorvete, que eu já fiquei 4 dias sem comer o sorvete. Mas quando você, em cada dia, faz as pequenas renúncias, que chega no final, que você olha e fala, uau, era 20 quilos que eu queria eliminar, já eliminei 15. Qual a maior recompensa? É você olhar e ver o caminho que você fez. Sim ou não? Que nessa manhã o Senhor faça uma intervenção na nossa mente de uma forma tão forte que a gente consiga se organizar e chegar no alvo. Você crê que isso é possível? Quantas pessoas você poderia ter visitado esse ano e você não visitou? Quantos parentes você poderia ter ligado? Você pensou vários dias, vou ligar para fulano. Deu meia-noite, passou o dia inteiro, eu não liguei para fulano. Amanhã eu vou ligar para fulano. Deu a madrugada que você foi dormir, nossa, não liguei para fulano. E já tem 2, 3 meses que você está procrastinando em falar com alguém. Simplesmente falar, visitar e falar, oi, saudade de você. Quem nunca passou por isso? Mas Deus tem me falado. E ontem a gente estava numa reunião de família, e que esse ano foi muito tumultuado, a gente teve muita coisa. E uma das coisas que eu falei para eles, eu falei, gente, eu sei que é desafiador para mim, para a gente estar aqui. Mas Deus tem ministrado ao meu coração. Que se um da família tivesse morrido, eu podia ter a coisa mais importante da minha vida, eu teria largado para ir no velório. É ou não é? Quando alguém da família morre, não importa o compromisso que você tem na empresa, você liga para o seu chefe e fala, cara, não vou. Fulano morreu. É ou não é? E dependendo do caso, você fica 3, 4 dias afastado por causa daquele luto. Mas por que a gente não dedica 1 hora, 2 horas, um dia para celebrar a vida daquela pessoa? Quantos parentes a gente encontra só no velório? E aí a gente abraça, pô, quanto tempo, que saudade, cara. E aí é uma fala que a gente fica tão constrangido. Poxa, a gente podia ter se encontrado em outro momento, não nesse, né? Ok, então Deus está te dando a oportunidade. Se encontre em outro momento. Fale por telefone em outro momento. Mas para você conseguir, para eu conseguir, a gente precisa colocar na nossa agenda. Faça uma agenda. Faça uma agenda de relacionamentos. Faça uma agenda de visitas. Faça uma agenda de mandar mensagem de amor e de carinho. Você vai ver que ao final do ano,
a tua poupança, a tua conta emocional também vai fechar. E você vai se sentir tão bem, fala: Senhor, muito obrigado, porque eu construí laços de afetividade. Eu consegui restaurar pontes que ligam o meu coração ao coração de pessoas tão preciosas e que havia se passado. Amém? Eu me fiz entender? Bora orar pela nossa mente, pelo nosso coração? Senhor, eu entendo. Nós entendemos, Senhor, que se nós não formos revelados pelo Teu Espírito, Senhor, se não houver a manifestação do poder do Teu Espírito Santo, a gente entende que é bom, a gente sabe que é importante, mas a gente não consegue, porque as pequenas distrações faz a gente se perder ao longo dos dias. Livra-nos das pequenas distrações, livra-nos, Senhor, de trocar coisas tão importantes por coisas, Senhor, que nem são tão importantes, mas parecem que são urgentes. Livra-nos desse tempo, Senhor, desperdiçar o nosso tempo. Senhor, visita-nos com sabedoria, dá-nos sabedoria para administrar os nossos dias, dá-nos sabedoria, Senhor, para quando chegar ao final dos nossos dias, ao final dos nossos meses, ao final do ano, nós termos nele contentamento. E não estarmos inclusos na palavra, Senhor, de Eclesiastes, quando diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque se você não se lembrar, quando chegar ao final dos dias, você não estará contente. Não, Senhor, mas que nós entendamos que ao final de cada ciclo da nossa vida, seja ele diário, seja ele semanal, os ciclos mensais, os ciclos anuais, que ao final de cada ciclo, a gente se sinta, Senhor, realizado em Ti. Haja contentamento no nosso coração. Em chegar ao final de uma semana, nós nos sentirmos que não desperdiçamos tempo, mas nós investimos cada uma das nossas moedas de tempo. E cada investimento haverá uma colheita para a eternidade. Senhor, porque nós, Senhor, entendemos que o tempo é a única moeda que nós já nascemos com elas contadas. Não sabemos quantas são, mas o Senhor sabe. Ensina-nos a usar as nossas moedas do tempo com sabedoria, para que cada uma delas tenha valido a pena. Senhor, nos abençoa, nos fortalece. Senhor, eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos teus pequeninos que estão aqui, que haverá sobre nós, Senhor, a mente do Senhor, renovando a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Que os nossos cansaços, Senhor, que as intervenções externas não distraem a nossa visão. E ao final, Senhor, do próximo ano, a gente olhe para o nosso caderninho e diga: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor esteve comigo em todo esse trajeto. A Ti nós rendemos toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém.